qual é o problema da taxa Selic subir aqui no Brasil, né? Existe uma dinâmica entre a taxa de juros e a economia e, por consequência, os investimentos. O que acontece? Quando a taxa Selic está subindo, que é a nossa taxa básica de juros, ela é a taxa de referência, taxa de juros de referência da economia. Então, quando a taxa Selic sobe, as taxas de juros de tudo na economia acabam subindo junto. Taxas de empréstimos, de financiamentos, de crediário, para pessoas, para empresas, enfim, tudo isso, certo? Então, por que o Banco Central faz isso para encarecer os juros para todo mundo? É porque ele precisa controlar um dragãozinho chamado inflação, que não para de subir. Lembra aquela inflação transitória que parece que ia chegar a 5% depois ia voltar? Esse marketing econômico que foi muito feito para não nos assustar, para tentar convencer o investidor estrangeiro a vir investir aqui no Brasil? Pois é, talvez seja transitório, mas é meio um transitório meio de longo prazo, sabe aquele negócio? Então, o que acontece? A inflação ela continua subindo e o Banco Central está subindo os juros justamente para tentar conter essa tal da inflação, para que o nosso dinheiro não perca poder de compra. Vinícius, o que é inflação? É o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. O objetivo do Banco Central é fazer com que os preços parem de subir. E aí ele encarece o crédito para as pessoas não quererem comprar tanto as coisas, não quererem pegar financiamento, não quererem pegar empréstimo, para as empresas não fazerem isso também, e aí as empresas que vendem os seus produtos vão ser obrigadas a diminuir o preço para conseguirem vender. E aí a inflação cai. Só que, se a gente for olhar as projeções, né, do Banco Central e das maiores instituições financeiras do país, lá no início do ano, a projeção é que a taxa Selic, você pode ver aqui, ó, lá no início do ano, a projeção é que a taxa Selic fosse para casa de 4% ao ano. A gente vai passar dos 8% com muita facilidade, com muita tranquilidade. E qual é o problema disso, né? Existe um cálculo que mede mais ou menos quanto que seria a taxa Selic, que seria a nossa taxa de juros estrutural, seria a nossa taxa de juro neutro. O que significa isso? O nível de taxa de juros que não atrapalhasse a economia, que a economia poderia continuar crescendo. E qual é, não tem como você saber exatamente isso, tá? Mas qual é mais ou menos a taxa de juro neutro do Brasil? Algo em torno de 6% ao ano, 6,5% ao ano. O patamar que a gente se encontra agora. Então, com a taxa de juros mais ou menos nessa casa de 6,5% ao ano, o país, em tese, consegue continuar crescendo e a taxa de juros não atrapalha. A partir desse ponto, que já é certo que a gente vai para cima disso, essa taxa Selic começa a afetar a economia, tá? Isso com base em histórico, isso com base em cálculos, é um negócio assim meio um chute, mas um chute um pouco certeiro, tá? Então, algo que é certo, a partir dos próximos aumentos da taxa Selic, isso vai começar a incomodar a economia, mas eu falo isso só para você entender qual o impacto disso, né? Já é certo que a gente vai ter uma taxa Selic atrapalhando o crescimento da economia. E é justamente por isso que a gente vê aqui, ó, nesse gráfico, a realidade dos fatos. O que você enxerga nesse gráfico? Vinícius, você me falou que nem precisava de gráfico para investir na bolsa. Você não precisa, eu só quero te comprovar o que eu vou te falar. Não quero que você confie na minha palavra, eu quero que você confie nos teus olhos e nos teus neurônios. Olha só, nesse gráfico aqui, na linha azul, você vê o preço das ações com o passar do tempo, de 2005 até 2016, fim de 2016. O que aconteceu em média com os preços das ações com o passar do tempo? Então, quando a linha azul sobe, o preço das ações estão subindo. Quando a linha azul cai, os preços das ações em média estão caindo e assim por diante. Nessa linha laranja avermelhada aqui, você enxerga a taxa Selic. Então, você vê que de 2005 até 2008 a taxa Selic caiu, 2008 até 2009 subiu, 2009 a 2010 caiu e assim por diante. O que a gente percebe por meio desse gráfico aqui? Ó? Que em todos os momentos onde a taxa Selic subiu, as ações despencaram. Olha, entre 2008 e 2009, entre 2010 e 2011, entre 2013 e 2016, e é o que está começando a acontecer agora no meio de 2021. Estava demorando, os investidores estavam muito eufóricos com a alta das ações e estava demorando, mas agora as quedas começaram a aparecer nas ações e isso pode ser só o começo, tá? Quem sabe não, mas enfim, a gente tem que estar preparado para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa.